Olá pessoal, mais um vídeo aqui do Fantasma Sincero. Vamos falar aqui hoje sobre os MGTOWs. É a sigla que significa Men Going Their Own, homens seguindo o próprio caminho. Se eu pronunciei errado aí o inglês, me perdoe, não manjo muito, por assim dizer. Então vamos lá, o que eu acho sobre essa sigla, esse movimento? Muitos dizem que trata-se do feminismo ao contrário. Por quê? O que eles pregam, os MGTOWs? Na realidade, não é nem o movimento em si, porque não existe um líder, não existe uma espécie de literatura por trás dele. Apenas é um estilo de vida que muitos homens resolvem adotar em função de, hoje, termos aí muitas leis misândricas. Isso é algo constatado, não tem como a gente fugir disso. Você pode observar aí que os tribunais, as sentenças são sempre favoráveis à mulher. As leis, elas andam do lado da mulher. Realmente o Estado, muitos podem dizer que trata-se de patriarcal, só que de patriarcal hoje em dia não tem nada. Hoje em dia o Estado, ele é mais feminista do que qualquer outra coisa. Então, esse grupo, né, esse estilo de vida que foi criado, que acabou que virando uma espécie de tribal, é como se fosse uma tribo aí, as pessoas elas trocam ideias a respeito desse assunto, inclusive há vários canais aqui no YouTube que falam sobre o MGTOW, que pregam, né, que os homens devem seguir o seu próprio caminho unicamente para poder se livrar dessas questões aí estatais, que simplesmente cercam o homem e o impede de qualquer providência aí em relação a essa situação. Hoje a gente sabe que tem aí a Lei Maria da Penha, e essa Lei Maria da Penha, ela é justa, sim, não estou dizendo aqui que os homens são santos, de forma alguma, eles são aí, vão de mal a pior nesse sentido. Querendo ou não, o homem ele é mais agressivo biologicamente falando do que o sexo oposto. O que ocorre é que muitas vezes é ouvido apenas o que a mulher tem a dizer sem ser solicitado provas que possam sustentar aquela acusação. Isso acaba virando um mar de acusações aí em favor das mulheres e em desfavor do homem, que muitas vezes fica refém apenas de uma fala da outra mulher. A fala da pessoa do sexo feminino tem mais poder, por assim dizer, do que a própria fala masculina. E isso é algo que um tanto quanto desproporcional. Fora a questão do feminismo, que vem pregando N coisas, as mulheres com discursos cada vez mais misândricos, cada vez mais colocando o homem numa posição de inferioridade. E, enfim, ela sempre vem dizendo que não precisa do homem para absolutamente nada, quando na verdade sabemos que não é bem assim que as coisas funcionam. Ambos precisam do outro. E só que aí vem esse discurso de empoderamento. Ah, eu sou empoderada, então eu não preciso de homem para absolutamente nada na minha vida. Então o que quer que o homem venha a fazer, para mim não faz diferença. Aliás, elas dizem isso, né? Que o homem pode fazer o que ele quiser desde que não mexe com elas. Porque não precisam dele de forma alguma, aquela coisa toda. E aí fora os outros discursos, o homem sempre se dá mal aí em questão de separação de bens quando é casado. Enfim, por mais que ele opte pelo regime aí de divisão de bens, a justiça sempre tende a observar mais o lado feminino. Isso não só eu que estou, não é eu que estou dizendo. Isso você pode verificar através de pesquisas no Google, porque os processos que não possuem segredo de justiça, eles são abertos para qualquer um que se interessar ir lá e pesquisar. Então, é possível ser constatado aí através de uma simples consulta. Então, esse movimento do MGTOW ele surge com o intuito justamente de proteger. Eu digo movimento aqui, mas entenda ele como filosofia de vida, estilo de vida, tá? E os homens, eles querem seguir seu próprio caminho no sentido de pregar nesse aspecto dessa filosofia de vida de que
o homem ele deve se isolar o máximo possível de qualquer relação duradoura com mulheres, seja um namoro, seja um noivado, um casamento. Eles não pregam que você deva ser celibatário, mas sim que se for se envolver com alguma outra mulher sexualmente falando, que tome as devidas cautelas, sempre observando aí a questão do consentimento da mulher, se possível formalizando esse consentimento, seja por mensagem, uma ligação de voz que você eventualmente grava ou algo assim nesse sentido, justamente para se precaver. E enfim, é uma longa discussão em que os MGTOWs eles travam em torno desse assunto. E o que eu tenho a dizer sobre esse movimento que, em partes, eu acredito que eles estão com razão, mas em outros momentos acredito que é um tanto quanto exagerado. Porque existem pessoas e pessoas. Tem aquela. Não são todas as mulheres que realmente são mau caráter, que vão realmente pisar na bola com o cara. Portanto, tem que ter cuidado, cautela da hora de falar algumas coisas. E também, se é do interesse da pessoa de se envolver afetivamente com uma mulher, tem que simplesmente olhar com quem você está se envolvendo, saber escolher de uma maneira sábia para que as coisas não fiquem nessa situação aí de possivelmente causar algum prejuízo nos tribunais e similares. E o que eu prego nesse aspecto aí é que eu sou pró-liberdade. Então, se o cara ele quer ser MGTOW, seguir seu próprio caminho, desde que aquilo não atrapalhe ninguém, tá tudo certo. Só acho que algumas coisas têm que ser ponderadas, têm que ser mais esclarecidas, sem ficar tomando partido de uma maneira excludente, assim, de uma forma tão rude e tão radical, por assim dizer. Acredito muito que se é da vontade dos caras criarem uma tribo, fazer aí um movimento nesse sentido, simplesmente se associar, criar algum grupo de contato, de conversa, tá tudo certo. A única coisa que eu acho desagradável é quando você tenta rotular as pessoas. Por exemplo, quando eles passam a utilizar essa questão aí das leis misândricas como uma forma para você colocar ódio por cima das mulheres. Obviamente, o assunto de relacionamentos é algo muito delicado hoje em dia, não tá fácil. Se fosse para eu dar um conselho, seria para que não se relacionem, porque realmente é muito delicado. E se for se relacionar, tem que ter muita cautela, tem que estar com os pés bem no chão, não pode se deixar mover por questões de impulso. Então é algo que tem que ser bem avaliado nos pormenores, para que as coisas não saiam dos eixos. Então, o que eu digo é isso, é essa minha posição. Acredito que eles têm uma parcela 50% de razão e as outras 50% de exagero. Esse é o meu posicionamento. Gostaria muito de ouvir qual é a sua opinião aqui na seção de comentários. Fique livre e à vontade para escrever o que você bem entender. Se não gostou do vídeo, não tem problema, pode escrever ali o motivo que não te agradou. E se gostou, escreva ali também, ok? Então é isso. Fantasma Sincero se despedindo por aqui. E até daqui a pouco.